caríssimos, aqui vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História, o resumão do Marcão. Vai para a rapaziada do terceirão, meninos e meninas prestando atenção no professor. Olha só, nós estamos vendo a expansão marítima, nós estamos lá na Idade Moderna e agora vamos ver as etapas da expansão marítima. Então olha só, etapas das grandes navegações, Portugal e Espanha. Módulo 2, página 286, 288, terceiros anos. Olha o seguinte, para nós começarmos a conversar sobre isso, temos que salientar o seguinte. Naquela época existia um comércio intenso pelo mar Mediterrâneo, comércio de especiarias e artigos de luxo. Nós vamos encontrar naquela época a burguesia italiana, Gênova, Veneza, Pisa, Milão, esses caras navegavam pelo Mediterrâneo, iam até o maior porto da época comercial chamado Constantinopla, que fica no Oriente Médio. Eles iam até lá buscar as especiarias, os artigos de luxo, gengibre, noz moscada, canela, pimenta, ou objetos de porcelana, seda, tapete persa, perfume, joias, e eles iam lá, compravam em Constantinopla, vinham navegando pelo Mediterrâneo, revendiam na Europa para outros burgueses, e outros burgueses vendiam para a população, criando um comércio intenso, gerando muita riqueza, e simplesmente a economia da Europa foi se desenvolvendo cada vez mais. Era uma festa. Mas até que chegou o ano de 1453, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O que aconteceu? Os turcos tomaram Constantinopla, o maior centro comercial da época. Tomaram por quê? Porque, na verdade, gerava uma circulação muito grande de riqueza. Eles só aceitavam pagamentos, por exemplo, de moedas de ouro e prata. Agora você imagina o que não rolava lá de ouro e de prata. E também as mercadorias que valiam fortunas. E nesse momento os turcos cresceram os olhos, dominaram Constantinopla, hoje chama-se Istambul e pertence à Turquia, e passaram a bloquear o comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. Como bloquear? Eles saqueavam os navios, na ida e na volta. Então tomavam as moedas, roubavam as mercadorias e a situação ficou quase que impossível comprar em Constantinopla. Existiam outros portos, Tunis, Trípoli, Alexandria, mas só que é o seguinte, esses portos perto de Constantinopla eram lojinhas e Constantinopla era um shopping center. E o que aconteceu quando tomaram Constantinopla, esses portos aumentaram os preços. Então uma coisa custava 100 vai custar 1000 e torna-se inviável. E o comércio de especiarias e artigos de luxo caiu. Desespero, falência, parou tudo. A Europa, habituada com esses produtos, parou de tê-los. E criou-se aí uma espécie de vácuo. Não saía nada, né? Não tinha comércio, não tinha mais nada. Nesse momento, o Portugal, que foi o primeiro Estado moderno da Europa, aquela união rei mais burguesia, igual a centralização do poder, igual a formação dos Estados modernos, dos países, Portugal foi o primeiro em 1139. A burguesia portuguesa fez o quê? Passou a olhar aquele negócio que hoje, se fosse hoje, nós teríamos um negócio de bilhões. Nesse momento, os burgueses procuram o rei de Portugal e dizem, olha, temos interesse de achar um novo caminho, vamos encontrar um novo caminho. E eles disseram o seguinte, só tem um jeito para não passar pelo Mediterrâneo, é o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. Toda a costa oeste de Portugal é banhada pelo Atlântico, eles tinham um respeito muito grande pelo Oceano Atlântico. Eles navegavam ali pertinho só, não iam muito longe. Nesse momento, eles começam a se organizar para uma grande expedição. Eles não sabiam da existência da América, não sabiam da existência do Oceano Pacífico, não sabiam até onde ia o continente africano, que eles só conheciam o norte, o Oceano Índico muito menos e o Atlântico muito pouquinho. Mas eles tinham uma teoria, nós vamos tentar chegar contornando a África, descendo o continente africano. Quando nós chegarmos na ponta da África, se formos para o outro lado do Oceano Índico, que eles também não conheciam, chegaremos no Oriente. Essa era a teoria que era, digamos assim, o norte dos burgueses e navegadores daquela época. Eu quero que vocês percebam o seguinte, navegar no oceano não era brincadeira.
Portugal tem, como eu já falei, a costa oeste banhada pelo Atlântico, e existe um campeonato de surf de ondas gigantes, vocês já ouviram falar? Ondas de 40 metros, na época do ano. É em Nazaré. Nazaré é em Portugal, litoral de Portugal. Na verdade, eles viam aquelas ondas gigantes, eles sabiam o que, que era navegar. Barquinho de madeira, uma onda daquela parte e o barco no meio. Então o respeito era grande. O que, que eles fizeram? O infante Dom Henrique, que era filho do rei, infante porque ele não era o filho mais velho, né? Não vai ser rei. O infante Dom Henrique, o navegador, era apaixonado por essas formas de navegação. E ele então resolveu criar a Escola de Sagres, o Centro de Estudos da Navegação. Todo o conhecimento daquela época vai para a Escola de Sagres. Por exemplo, o funcionamento do astrolábio é um aparelho que você vê a posição do Sol, você consegue se situar no mar. Balestilha, aparelho que fornece a posição das estrelas, você consegue se situar no mar. Só tem um problema, né? Dia nublado já era, ninguém consegue se situar em lugar nenhum. A caravela, um barco mais leve, com a chamada vela latina, vela triangular, muda a posição da vela e consegue aproveitar o vento, não importa a direção desse vento. Eles usavam as naus também, né? Que eram barcos grandes, pesados, com velas fixas. E para 400 pessoas, o porão enorme para transportar mercadoria, animais, seja o que fosse necessário. A caravela era um barco pequeno, para 40 pessoas, porão pequeno. Mas nas expedições marítimas irão tanto naus quanto caravelas para a expedição. As caravelas, por serem mais leves, vão na frente. Nessa época, eles vão estudar também a forma de se utilizar as armas de fogo. A pólvora chegou na Europa, eles inventam as mosquetes, pistolas e canhões, tornando a viagem mais segura, não tem mais aquela necessidade do corpo a corpo. Era uma forma de atingir o inimigo sem precisar chegar perto dele. Eles usavam espadas e lanças, esse tipo de situação. Cartografia, vão fazer mapas para poder saber onde está, qual é a característica da região. A bússola, vão estudar a bússola, que é a invenção chinesa também, agulha imantada que marca o norte magnético. Eles conseguiam situar, agora não importava se estava tempo nublado, né? O astrolábio palestino tinha essa dependência. Aqui não, é a bússola. Tanto é que o mesmo princípio da bússola daquela época é usado até hoje. Tudo isso aí vai se destacando na Escola de Sagres, eles vão aprimorando os melhores marinheiros, os melhores comandantes, os melhores cartógrafos, os melhores construtores navais. Esse pessoal está tudo lá para ensinar, para que eles se aprimorem, para se lançar no oceano, para chegar nas especiarias do Oriente sem usar o Mediterrâneo. Professor, que força oculta é essa? É a grana. Dava muita grana. Ah, tem o espírito de aventura, tem o cristianismo, tem tudo. Mas a grana, se não desse grana, ninguém teria ido. Isso é a pura verdade. O fator econômico era fundamental. Então, olha só. Existia a ideia de propagar o cristianismo, o mercantilismo, que é a política econômica voltada para o mercado, para o comércio. Graças ao apoio burguês, o rei chegou no poder, então é uma forma de retribuir a burguesia. Etapas da expansão marítima portuguesa contornando a África. Vocês podem perceber que eu coloquei assim, ó, verde, roxo, azul, amarelo. É que, na verdade, eu vou editar essa postagem e vou colocar o mapa das grandes navegações para vocês. E vocês poderão ver essas navegações, visualizá-las e prestando bastante atenção, né? Faz um print da tela lá e depois presta bastante atenção. Olha só. 1488, primeira etapa da expansão. Bartolomeu Dias, navegador português, ele sai de Portugal e desce a costa africana até chegar lá na pontinha da África do Sul. Essa linha está em verde para vocês verificarem no mapa. Ele sabia onde acabava a África. Ele chamou de Cabo das Tormentas porque ele pegou várias tempestades lá. O rei depois muda o nome para Cabo da Boa Esperança. Então essa linha verde é o Bartolomeu Dias que chega lá na pontinha da África. Depois, passou-se 10 anos, vem então o Vasco da Gama, 1498, é ali em roxo. Vasco da Gama vai descendo a costa da África, se afasta um pouco, depois volta para
a proximidade da navegação do Bartolomeu Dias, chega lá no Cabo Sul-Africano, ele passa do Atlântico para o Índico. Ele não voltou por causa das tempestades. Ele vai, atravessa, depois ele vai parar já do lado leste da África, ele para em Moçambique, para em Melinde e depois vai reto para Calicut nas Índias. Chegou lá, ele descobre as especiarias e artigos de luxo em grande quantidade. Vai ficar 2 anos lá. Ele fica 2 anos em Calicut, conhecendo a região, conhecendo vários lugares, fazendo mapeamento de tudo, passou alguns perrengues lá, mas depois ele volta, seguindo a mesma rota dele, que é essa rota em roxo, e volta para Portugal. Chegou lá, o rei ficou admirado, né, com a quantidade de especiarias e artigos de luxo, e os burgueses também. Lucro da expedição do Vasco da Gama, 6.000%. Lucraram 6.000 vezes o que gastaram. O rei ficou empolgadaço, a burguesia também. Vasco da Gama virou herói nacional. E nesse momento, o que acontece? Prepara-se uma grande expedição. Olha só, ele chegou nas Índias em 1498, ficou 2 anos lá, voltou, é 1500. O rei ficou tão empolgado que preparou uma grande expedição com 13 embarcações, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Na época, a normalidade era 5 navios, 6 no máximo, 4, aí fica por aí. 13. Por quê? Porque ele viu o lucro que o Vasco da Gama proporcionou. Quanto mais embarcações, mais lucro, obviamente. E a burguesia estava junto com o rei, apoiando ele. Só que o Cabral tinha 2 missões. Uma, legalizar a descoberta do Brasil. Segunda, ir para Calicut nas Índias. Nesse momento, o que vai acontecer? Em 1494, olha só a data, Portugal e Espanha fizeram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele estipulava uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. 1494. Se você navegar 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, você chega no Brasil. O que o Cabral fez? Em 1500, 6 anos depois, seguiu o Tratado de Tordesilhas, legaliza a descoberta do Brasil e vai para onde? Vai para as Índias. A descoberta do Brasil, entre aspas, né, atinge o Brasil, é intencional. Aquela historinha do acaso não existe. Então, a partir desse momento, nós temos as grandes navegações. A navegação lá do Cabral está em azul. Vocês acompanhem em azul a expedição dele. Ele sai de Portugal, vem no Brasil, legaliza a descoberta e vai direto para Calicut nas Índias. 1500, 22 de abril. E o Tratado de Tordesilhas é uma prova documental que eles já sabiam da existência de terras. 6 anos antes. Se fosse alguns dias, até podia criar uma dúvida. Mas é um documento carimbado, assinado, autenticado, está no museu. Não tem como negar. Está no papel. Eles já sabiam 6 anos antes. Eles não sabiam o tamanho. Mas quem sabiam, sabiam. Isso é ponto pacífico. E a expansão espanhola? Os espanhóis farão várias expedições, mas a mais famosa foi em 1492, com Cristóvão Colombo, que está em amarelo no mapa para vocês. Ele atinge o continente americano. O Cristóvão Colombo ele era um navegador italiano, genovês, que procurou os reis Fernando e Isabel da Espanha, propondo uma viagem para o Oriente para procurar especiarias. Todo mundo queria especiarias. E a proposta dele é o seguinte: a Terra é redonda. Se a Terra é redonda, eu vou dar a volta. Eu vou navegar para o oeste, ocidente, vou dar a volta e vou chegar no leste. Teoria perfeita. Se não existisse no meio o continente americano. Ele saiu, a Rainha Isabel gostou da ideia, o rei Fernando não deu bola. Ele saiu da Espanha com 3 navios, Santa Maria, Pintininha, e sai e vai em direção ao Oriente, né, para dar a volta. Só que ele parou no Caribe. Ele chegou lá, chamou os habitantes, os nativos de índios, porque ele achava que estava nas Índias, essa expressão perdura até hoje, e na verdade era um erro dele. Passou-se um tempo, ele fez 4 viagens para
América Central, a região do Caribe, achando que era as Índias, só que aí perceberam que tinha um probleminha. Qual é o probleminha? Não tem especiarias. Porque eram povos, a maioria, nas Américas viviam no Neolítico, com algumas exceções viviam no Neolítico, na Idade da Pedra. Usavam lasca de pedra. Como é que um cara desse vai desenvolver joias e perfumes, tapete sofisticados ou coisa parecida? E gengibre, noz moscada, canela, pimenta não existia na América. Nesse momento, um navegador que foi junto na viagem, chamado Américo Vespúcio, disse que o Colombo estava errado, que era um novo continente. Colombo morreu achando que eram as Índias. Ele disse que não. E os cartógrafos então passam a homenageá-lo, né, o Américo Vespúcio, colocando o nome de América. Colombo ficou lá com a Colômbia. Depois teve algumas outras navegações espanholas. 1519, Fernando de Magalhães, dá volta ao mundo. Ele acaba morrendo no meio da viagem e quem termina a viagem, em 1520, é o segundo em comando, Sebastião Elcano. E outros navegadores também, tanto do lado português quanto do lado espanhol, vão desbravando os mares, Pacífico, Atlântico, Índico, dando volta ao mundo e etc. Essas são as grandes navegações. Depois teremos o contato desse europeu com os índios, chamados ameríndios, os índios americanos. E aí é uma nova história. Abração do Marcão, muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre pensando na vitória, com calma, nós vamos tirar proveito de todo esse momento. O aprendizado virá porque nada é por acaso. Agora peço a vocês, façam um print da tela, passe a matéria para o caderno, crie uma rotina de estudos. Estou torcendo por vocês e estou com saudade. Abração do Marcão. Fui!